Não, ainda não. Tecnologia é fogo. Então, conversando. Para mim, está aparecendo aqui que já estamos com transmissão no Facebook. Começou. Então, começamos agora a transmissão no Facebook e estamos com... Olá a todos, boa tarde, boa noite. Boa noite, Helena, tudo bem? Tudo bem, e você, Daniel, tudo bem? Tudo ótimo, um prazer estar com você aqui. Daqui a pouquinho eu vou apresentar a Helena. Uma boa noite a todos que estão nos escutando, nos vendo. Queria só lembrar que esse é o nosso 5º webinar. A gente já tem, aliás, 5º não, 6º webinar. Tá aqui vendo, a gente já fez com a Maria Alexandra, da FGV, já fez com a Mariana Valente, do Internet Lab, falando sobre desigualdades. Falamos com a Regina Vieira, do Cuidar Verbo Coletivo, gestão de cuidados nas cidades do futuro. Falamos com a Júlia Albino, da Agenda Pública, Inovação Social durante a Pandemia, e com a Sofia Picarelli, do ICLEI, América do Sul, Meio Ambiente e Tecnologia. E hoje vamos falar com a Helena Taliberti. Eu vou apresentar a Helena, você vê só mulheres todas poderosas, todas... e foram muito legais todas essas, viu, Helena? A gente cada vez melhor. E toda segunda-feira a gente fez um webinar aí nas últimas 5 segundas-feiras. A última é hoje, que a gente está completando esse ciclo, mas eu continuo fazendo lives. Essa semana, para você ter uma ideia, vamos ter 7 lives, né? Entre hoje até sexta-feira. E vou só contar algumas para você e para os ouvintes. Na quarta à noite, a gente tem a Laís Bodansky, que é a diretora da SP Cine, às 19 horas, vai falar sobre a cultura pós-Covid, né, e a situação cultural, que não está fácil aí dos artistas. Na quinta, a gente vai falar com a Natália Pasternak, que é bióloga e microbiologista, também às 19 horas. O tema é o que há de novo na pesquisa sobre o coronavírus. E na sexta dessa semana, a gente vai ter um último encontro para falar sobre o projeto de lei de negócios de impacto social, que eu estou fazendo uma consulta pública para envolver muita gente, vários empreendedores. A gente já falou com o pessoal do Responsa, falou com o pessoal do Cívico, falou com o IUNES, enfim, estamos fazendo um projeto de lei hiper abrangente para mostrar que São Paulo é uma cidade empreendedora de negócio de impacto social, a importância disso. Na sexta-feira é às 14 horas. E para quem quiser ver a nossa live de hoje completa, pode pedir no danielnemberg.com.br ou o WhatsApp, o 98405-5460. 98405-5460. Preciso dizer, Helena, que eu ultimamente tenho adorado fazer entrevistas, conversar com as pessoas. Eu acho que a melhor coisa que tem é isso. Eu sempre quis ter um programa de rádio para entrevistar as pessoas, porque eu gosto muito de ouvi-las. E eu preciso aqui, antes de apresentar a Helena, que é economista, trabalhou mais de 30 anos na área pública, ela tem mestrado em economia da saúde e é especialização em gestão pública, e é presidente do Instituto Camila e Luiz Taliberti. Tudo isso a Helena vai contar um pouquinho para a gente mais. Dizer que eu conheço a Helena há quase 30 anos, né? A gente trabalhou juntos na gestão da Luiza Erundina, isso foi em 1991, se a minha memória não tá enganada. A gente trabalhou junto. A Helena é uma ótima profissional. O Serviço Público Municipal, com a aposentadoria dela, perdeu uma ótima profissional. E, para vocês terem uma ideia, em 91, a gente estava tentando fazer um sistema de gestão de recursos humanos para informatizar boa parte da prefeitura. E vou contar mais um detalhe. Quando eu voltei para a prefeitura, agora em 2017, eu fui andar na secretaria, que eu virei secretário de Inovação e Tecnologia, e perguntei o que são aqueles papéis lá, aqueles prontuários. Ah, são todos de recursos humanos. Eu falei, não, mas a gente fez um projeto há quase 30 anos atrás que era para não ter mais prontuário em papel. E aí contaram, não, mas continua, né? Continua. E aí
Se eu ria, eu chorava, Helena, porque é um pouco isso no serviço público, né? É um pouco do serviço público mesmo. Não há ainda, as coisas são muito lentas, né? Muito lentas. Infelizmente, né, Daniel? Infelizmente. Mas só para contar que eu gosto muito do trabalho da Helena e que ela fez um trabalho brilhante na Prefeitura de São Paulo. Mas vamos ao nosso tema, e aí, depois dessa pequena apresentação, né, da Helena, né, aliás, ela é uma economista de mão cheia, ela é que coordenou boa parte desse projeto do Sistema GRH, e a gente depois se encontrou algumas vezes, ficamos amigos, né? E eu gosto muito dela porque realmente é uma profissional de mão cheia. Bom, hoje o tema são as cidades no pós-pandemia, né? Nesse momento, né, que grande parte das cidades brasileiras passa, né, por medidas de isolamento social com a pandemia, a gente ainda discute quantas delas vão ter que passar por um fechamento total, o famoso lockdown, né, em inglês. A UN Habitat, que é o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, aponta que a retomada, né, das atividades nas cidades pode ser utilizada como oportunidade para reconfigurar o espaço urbano em direção a um modelo urbano mais igualitário, mais resiliente, e frisando que o sucesso dessa reconfiguração é ótimo fazer live em casa, tem cachorro, tem de tudo, faz parte, né? Filho passando, é ótimo, né? Mas lembrando que o sucesso dessa mudança das cidades depende do envolvimento e da participação da comunidade, né? Eu defendo muito isso, Helena também. E como traduzir isso para um plano prático para a cidade de São Paulo? Então, esse seria o primeiro tema para a Helena falar um pouquinho. Não é fácil, é algo complexo, mas muito bem-vindo, Helena Taliberti. É um grande prazer estar com você hoje. Daniel, muito obrigada pela apresentação e pela oportunidade, pelo convite. Essa discussão da pandemia, na verdade, o que a gente nota é que adiantou muitas coisas que estávamos prevendo que acontecesse lá na frente, né? E são coisas que vieram para ficar, né? O teletrabalho, por exemplo, trabalhar em casa, o home office, veio para ficar. Não sabemos ainda em que gradação, mas com certeza as organizações, e eu acho que as organizações públicas também estão nessa toada, vão aderir, não tem como ser diferente, inclusive como proteção dos seus funcionários e colaboradores, né? Eu acho que a outra questão que veio também para ficar são as entregas, os deliveries todos, né, que a gente tem visto que alavancou um setor que já existia, mas existia de uma forma bem menos evidente, né, do que agora. E agora eles se tornaram importantíssimos, né? Outra coisa também que veio para ficar, eu acho que é esse incremento do comércio online. A gente não tem mais as lojinhas abertas, as lojas abertas. Não sabemos quando vai teremos assim gradualmente, mas os shoppings, as coisas como elas eram antes também ainda não estão consolidadas as medidas para as aberturas, então também o comércio online acaba sendo uma opção, né, com todas essas essas necessidades que a gente ainda tem no dia a dia, né, de consumo. E mais do que isso também, eu acho que a tecnologia acabou sendo um fator importantíssimo de base de tudo isso, porque você não consegue comprar online se você não tiver tecnologia, você não consegue, seus filhos estão estudando em casa, né? Então os espaços também foram redimensionados, o espaço de trabalho não tem mais aquela coisa, trabalho perto de casa, trabalho longe de casa, não, eu trabalho em casa, né? Não tem mais a questão do longe e do perto. Trabalho em casa. E o trabalho em casa, ele exige espaços melhores distribuídos,
espaços para quem estuda, espaço para quem trabalha, quem tem 2 ou 3 filhos, cada filho tem que ser o seu espaço. Então, está tudo muito recente, tudo isso, está tudo muito ainda necessitando de reflexão em cima disso, de saber como é que as pessoas vão se ajeitar, né? Então, quando você fala de uma cidade, como é que a cidade vai receber essas pessoas quando elas voltarem às ruas, né? A grande maioria já está nas ruas. A gente vê que, durante a pandemia, nós chegamos ao máximo de isolamento de 51%. Ainda é bastante gente, né? Porque 51%, embora não seja o desejável, já é uma Dinamarca, né? Uma Finlândia inteira em casa. Então, a gente precisa pensar que tudo que se faz em São Paulo, as dimensões são enormes, né? Não é pouca coisa. Então, todas as estratégias que se pensar para o retorno da vida desse novo normal, como as pessoas estão chamando, tem que ser sempre muito cautelosa, né? Porque está expondo as pessoas à contaminação pelo vírus, não é uma doença que a gente saiba como cada um vai reagir, né? Para alguns é uma gripezinha, para outros não é uma gripezinha, né? Infelizmente, e pode evoluir a óbito tudo isso. Então, assim, é muito complicado a gente pensar nessas estratégias, né, Daniel, que você citou. É muito difícil e é um desafio, mas elas precisam acontecer e elas precisam... a gente precisa ir voltando, mas eu acho que como nós vamos voltar, eu acho que é um plano pensado junto com a população, sem dúvida nenhuma. Essa população precisa ser ouvida em todos os seus aspectos, porque as rupturas que essa pandemia causou são imensas também, porque de uma hora para outra, setores inteiros pararam, né? E toda a sua cadeia produtiva, né? O setor de eventos, por exemplo, que é aquilo que mais me impressiona, porque tem desde de quem faz toda a parte de preparação do evento, como aqueles que trabalham no evento, e tem aqueles do pós-evento. Então, tudo isso era uma cadeia de profissionais imensa que foi rompida imediatamente, né? O setor hoteleiro, a mesma coisa. E São Paulo tem muito é uma cidade que recebe muito para eventos, fazia muito eventos, né? E foram todos cancelados até o final do ano. Os grandes eventos de aglomeração foram todos cancelados, pelo menos que nós temos notícia, e não tem uma previsão de novos compromissos nesse sentido. Então, eu acho que são cadeias imensas, porque tinha também as pessoas que serviam, as recepcionistas, o cafezinho, quem fazia os docinhos do cafezinho, os buffets todos. Então, assim, é uma cadeia imensa de pessoas que agora está sem trabalho. E nós temos que pensar nisso, né? O poder público tem que ver com como que vamos fazer para que isso não seja drástico da maneira como se está se percebendo que será, né? Ou que até está sendo já, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar, assim, essas rupturas todas que aconteceram, elas também têm um lado positivo, que a gente tem notado, que é uma rede de solidariedade imensa, né, que está se formando na cidade. Isso eu acho muito importante, que o poder público perceba a oportunidade que ele está tendo de se engajar e se fazer presente em lugares que ele não está presente. Eu vi a live do Bruno e da Janine, que fiquei apaixonado, né? Por eles dois.
E você percebe que o Bruno falou uma coisa assim, que a ausência do poder público faz eles terem que se reinventar toda vez. Então, eu acho que é a oportunidade para que o poder público tem agora para se aproximar da população e para se mostrar presente, principalmente dando segurança a essa população de que ele está lá, né? Para o que der e vier. Entendeu? Não, você tocou em aspectos muito importantes. A live que a Helena está se referindo, a de sexta-feira, o Bruno de Capão Redondo, é interessantíssimo, né? E a Janine também, mas é essa coisa de dar voz a quem não tem voz, né? E que começa a fazer uma participação maior, importantíssima, e que a gente muitas vezes não sabe ou não conhece. A gente fez nas outras sextas, Helena, também, com outras pessoas, o pessoal da Feira Preta, o pessoal, né, saído do sistema penitenciário e que coloca mulheres empreendedoras para começar a ter negócio, porque também é outra coisa, que não se dá oportunidade. Quem sai do sistema penitenciário fica marcado para o resto da vida e mostrando que existe vida depois disso, né? Foi muito interessante essas lives, a gente vai ter outra essa sexta e são muito legais. Mas, Helena, uma coisa que eu queria te perguntar é que, especialmente nas cidades e na Europa, né, que são cidades que já estão realizando essa retomada das atividades, ao mesmo tempo que tem que lidar, né, com a possibilidade de novos surtos, né, da Covid-19, e novos períodos de possíveis quarentenas. O nosso normal vai ser um normal mais ou menos, né, que a gente não vai saber muito bem o que é normal, o que não é, né? Como é que esse ciclo vai impactar as dinâmicas urbanas, né? Quais vão ser as políticas que vão se fazer necessárias para garantir que esse ciclo seja observado pela população? Eu sei que parte disso que eu estou lhe falando é um pouco, né, ter que ter uma bola de cristal, mas como é que você pensa isso? O que você acha que vai acontecer nesse sentido, né? Olha, Daniel, eu acho que a população vai ter que se acostumar a se proteger e vai ter que se acostumar com essa, assim, abre e fecha, né? O trabalho presencial vai voltar, aqueles escritórios que a gente sabia que tem grande número de pessoas e podem sustentar essa questão do home office, esses não vão voltar tão cedo. A gente tem assim... Então, o que acontece com a dinâmica da cidade, como você falou? São Paulo é uma coisa assim, muda muito, né? Ela de fato ela tem um poder assim imenso de apresentar fatores que a gente nunca viu em lugar nenhum antes, problemas que a gente nunca viu, porque convive aqui, nós temos aqui na cidade de São Paulo todos os Brasis, todos, sem exceção. Então, porque nós temos a riqueza extrema e nós temos a pobreza extrema. Então, eu acho que a gente tem aqui e como é que isso a gente administra em tempos de pandemia, como é que a população tem que vai viver nesses tempos de pandemia, é que eu acho que a gente tem que se concentrar nessas políticas que possam ser facilitadoras do empreendedorismo. Porque eu acho que a pessoa ela não vai poder sair mais de casa como ela saía antes, né? E elas vivem, e as pessoas, a gente sabe muito bem que existem condições extremamente difíceis. Vivem em lugares pequenos, grande número de pessoas da família, que lá eles ainda têm, as crianças têm que estudar, porque as escolas estão, de certa forma, ainda mandando conteúdos e tudo mais, numa tentativa de não se perder este ano. E também as mulheres têm que trabalhar, se for o caso, dentro das suas casas, né? Como é que você equaciona tudo isso? Então, tem também um trabalho de se ver a moradia dessas pessoas, que é um déficit que nós sempre tivemos, mas que nunca foi encarado de uma maneira tão necessária como ela está sendo, como ela tem que ser agora.
As pessoas têm que morar nos lugares onde elas trabalham. Os filhos dela, como os nossos estão fazendo. Né? Por que não essas pessoas mais vulneráveis não podem, tem que ter? Então, nesse aspecto é que eu digo para você que está a oportunidade do poder público a agir. Quer dizer, vamos melhorar a moradia dessas pessoas. Vamos ver como é que se pode destravar essas burocracias todas que se tem para que as pessoas tenham acesso e tenham que possam ter a sua casa, que possam melhorar a sua vida em si, ou a sua dinâmica de vida, porque nós estamos falando de vulnerabilidade, e eu acho que a gente tem que se aprofundar bastante nisso, mas a gente não está falando de vulnerabilidade social apenas. A vulnerabilidade da qual a gente está falando agora é a vulnerabilidade existencial. Uhum. É uma vulnerabilidade causada por uma vulnerabilidade física, que você tá expondo o seu corpo a uma doença em que você não sabe como você vai reagir. Esse é o único problema. E não tem remédio, não tem vacina, pelo menos por enquanto. Então, a dinâmica da cidade, ela será impactada por esses fatores. As pessoas não vão poder voltar ao seu normal. Né? Quem é que não está louco para ir para um bar? Vamos combinar. Quem é que não está louco para ir? E os garçons estão em casa, porque os bares estão fechados, os restaurantes estão fechados. Né? Então, assim, eu fico pensando muito nessa como é que as pessoas estão em casa? Que casa é essa? Você tem toda a razão, Helena. Aliás, a pergunta que eu queria te fazer a sequência é como é que o poder público, né, pode atuar durante e depois da pandemia para garantir direitos para a população mais vulnerável. E já inclui dizendo, né, a gente sabe que essa população mais vulnerável está numa casa, muitas vezes é um cômodo só, com vários filhos, com trabalho ao mesmo tempo, e que não tem saneamento básico, não tem, né, muitas coisas necessárias. Eu falo, uma coisa é o meu filho, a minha filha trabalhando de casa, tem um quarto, tem um computador, tem inclusão digital, que é outro direito que eu tenho batido muito. Direito. Que tem que ser básico para a inclusão social. Né? Hoje, a gente percebeu com essa pandemia que são direitos fundamentais, porque senão, como é que os filhos, né, dessas pessoas vão poder estudar? Se já era tão desigual, vai ficar mais desigual ainda, porque eles não têm acesso, muitas vezes, a um bom computador, não têm acesso à internet e vão ficando para trás. Então, como é que o poder público pode atuar para garantir esses direitos para a população mais vulnerável, com todas as deficiências que a gente sabe que o poder público tem também, né, Helena? Primeiro de tudo, é ter esse tipo de lucidez. Né? Vamos ver aonde que precisa, de fato, o poder público. Porque eu acho, Daniel, que agora a gente tem que pensar a gestão pública como um todo. Né? O poder público ele não é um único poder público. Ele é o poder da saúde, ele é o poder da educação, ele é o poder da assistência social, ele é o poder da habitação, ele é o poder do trabalho, empreendedorismo. Ele tem todos aqueles setores que a gente conhece da prefeitura que podem, neste momento, ter suas políticas voltadas para esta situação em que a gente está vivendo. Mas eles não podem ser separados. Eles têm que estar unidos. Essa gestão intersetorial é que é importantíssimo. Quer dizer, a saúde não pode, ela vai atuar, obviamente, mas ela tem que ter o SUS assim fortalecido no seu máximo, porque não é só a pandemia que está aparecendo. Está aparecendo problemas mentais seríssimos. Uhum. Né? Então, nós temos que o SUS é um setor e é o poder público que precisa estar ali e dar a resposta necessária. A educação é outra área também, mas eu acho que a educação sempre alimenta a saúde, né? Porque é a educação que percebe como é que as coisas estão acontecendo, tanto do ponto de vista da criança quanto do ponto de vista da família.
Então, agora, isso que você está falando é muito importante, porque me lembra quando a gente trabalhou na prefeitura, que a gente tinha um projeto de lei da Luísa Erundina, que foi para a Câmara, não foi aprovado, que era essa intersetorialidade, essa forma transversal de pensar a cidade e pensar a prefeitura, e que até hoje a gente não conseguiu. não A gente conseguiu. tem estanques, né, o sistema educacional, de saúde, da assistência social, que muitas vezes não conversam um com o outro, e que nessa pandemia a gente está vendo a importância, né, de conversar. E você acha que onde vai ter mais sobrecarga? A gente está vendo o sistema de saúde, né? Mas em cima da crise econômica, do desemprego, onde você acha que vai ter mais sobrecarga nos sistemas públicos, né? É mais educação, saúde, assistência social? Onde é que você enxerga isso? Olha, eu acho que do ponto de vista de fortalecimento das funções públicas, eu acho que a assistência social é a que vai estar mais sobrecarregada agora. Mas, no entanto, eu acho também que a educação, porque ela vai receber crianças cujos pais perderam seus empregos. Ela é sazonal, com certeza é sazonal. A hora que eles recuperarem a sua renda, obviamente que essas crianças tendem a voltar às escolas privadas, mas a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar. Então, com certeza, haverá também uma sobrecarga da educação, né? Eu acho que uma questão também que precisa ser vista, repito, é a questão da habitação, é a questão da moradia dessas pessoas. Nós vamos ter, vamos ter aí estruturas, porque é interessante a cidade de São Paulo, né, Daniel? Ela foi inteira construída para o trabalho. Então, ela tem as grandes avenidas, ela tem o minhocão da vida, as marginais. Não tem mais agora. Não está sendo utilizado como era antes. Então, nós temos que pensar esses espaços públicos para fortalecer essas populações vulneráveis. Como é que nós vamos fazer isso? Eu acho que é um desafio imenso, né? É uma questão imensa. A tecnologia na educação, por exemplo, ela é importantíssima, porque você percebe... Eu estive conversando com amigas professoras da rede municipal. Nos falamos sempre, somos amigas há muitos anos e tudo mais, e uma delas me falou, olha, que tem computador, tem 28 alunos. Dos 28 alunos, quem tem computador em casa são só 8. Os outros, ela formou um grupo de WhatsApp, que aí eu não me recordo exatamente se são 12 crianças ou algo assim, mas eu sei, ela é assim, e ela manda as lições pelo WhatsApp, o WhatsApp é da mãe, às vezes a mãe sai para trabalhar, então a criança só vai fazer a lição à noite. A escola mandou a cartilha, então as crianças ligam para ela para saber como fazer a cartilha. Então você veja que isso é uma classe. De uma amiga que dá aula numa escola em Moema, se eu não me engano. Então, não é uma escola pública em Moema, não é uma escola pública de periferia. E tem 2 alunos com os quais ela não conseguiu contato nenhum. Então, como é que a gente organiza essa escola? Essas crianças são o futuro desse país. Você sabe, Helena, que a Mariana Sampaio, que trabalha comigo, que você conhece bem, me mandou esse fim de semana uma matéria muito interessante da revista Piauí, falando um pouco de uma escola, numa cidadezinha lá no Rio Grande do Norte, que através do rádio as crianças estão acompanhando, né, através do método Paulo Freire, acompanhando a escola à distância. Então, veja, a gente vai ter que realmente se reinventar. É emocionante, como, né? E, ao mesmo tempo, como a gente precisa pensar realmente políticas públicas para essa população mais vulnerável, urgente, né?
Urgente. Forma, né? Incluí-las de fato, porque senão a gente vai ao contrário, aumentar as desigualdades. Então, eu acho que tem várias alternativas e aí sim, usar a tecnologia para isso, né? Aí é fundamental, é fundamental. Né? Não, e eu acho também que o poder público ele pode ser o articulador de tudo isso. Uhum. Né? E eu acho que é importante essa articulação, porque, veja, a estrutura de São Paulo está toda aí. Ela tem escolas, ela tem creches. Se atende a demanda ou não atende, isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas agora, a gente vamos usar esses equipamentos. A gente tem os CREAS, os POP-ruas, os CRAS, né? Tem todas as unidades de saúde, a estrutura está aí. Como é que a gente vai usar essa estrutura articular essa estrutura para receber essas pessoas de novo? Né? Como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que a educação, você falou bem, nós vamos ter que nos reinventar mesmo, remodelar todo o ensino. Né? A história do rádio eu adorei, porque a criança escuta e vai lá e escuta o professor falar, aproxima o professor. Porque é interessante, eu notei assim, isso eu até comentei com essa amiga, a proximidade dos professores com os alunos, mesmo que a distância, dá ao aluno uma segurança também. Além de ter os pais perto, quer dizer, o professor está lá e ele está disponível para que a criança se desenvolva, para que a criança tenha bons momentos ali no contato com o ensino. É reformular o aprendizado. Não tem outro jeito. Nós vamos ter que fazer. Foi muito interessante. Semana passada a gente fez uma live com a Cláudia Costin e ela falou que vai sair dessa situação também uma situação diferente de aprendizagem, porque é um pouco que nem depois de uma guerra, como é que a gente faz para retomar e, ao mesmo tempo, crianças que estão vivendo um momento que, inclusive, outro dia no grupo de WhatsApp da escola dos meus filhos, um pai falou, não, mas não está dando matéria suficiente, é muito pouco. Aí uma mãe, que eu concordo inteiramente, falou, mas não é a matéria, eles precisam aprender a lidar com esse novo momento, muito mais do que conhecer muito mais coisa, é como a gente lida com essa situação, como é que a gente aprende dessa situação, viver de uma forma um pouco diferente, muito mais do que ficar dizendo, olha, não deu toda a matéria do ano. Não, a gente aprender que essa é uma situação diferente e as crianças estão se adaptando a isso. Então, é muito mais ter crianças, né, resilientes, crianças que reaprendem a estudar, a aprender, do jeito que for, pelo rádio, pela internet, pelo celular, mas é uma coisa interessante. Eu queria te fazer uma pergunta, de que forma que a população pode participar da construção das propostas para essas retomadas de atividades, né? Eu queria muito ouvir de você como é que a gente envolve mais, porque sempre foi uma questão, participação popular, envolvimento da comunidade. E nesse momento, como é que as pessoas participam mais? Então, Daniel, nós temos toda a estrutura dos conselhos, né? Nós temos os conselhos de saúde, os conselhos de cada unidade de saúde tem seu conselho, pelo menos do ponto de vista institucional, as escolas têm seus conselhos, quer dizer, do ponto de vista institucional, a participação está dada. O pulo do gato é a gente ver como é que nós vamos fazer sem a presença, porque toda essa estrutura ela é pensada do ponto de vista presencial. Ela não foi pensada para esse momento que a gente está passando agora. Então, eu acho que nós temos que ter canais de comunicação direto com a população. Né? Eu acho que fazer lives, fazer isso, é perfeito, você tem mesmo que fazer isso. Mas como é que as pessoas, de uma maneira organizada, né, vão participar? Essa é uma questão, é um desafio imenso, porque a gente precisa, primeiro, saber como é que as pessoas estão vivendo. Então, você que é um vereador, como é que os seus eleitores estão se comportando? O que seus eleitores estão te falando?
como é que eles estão chegando em você, né? Porque essa é uma forma de participação. Como é que nós vamos atrás dos nossos, dos nossos políticos, dos políticos que nós votamos, né? Eu estou de frente com o meu aqui, tudo bem, não tem problema, eu posso falar o que eu quiser, fala assim, ó, vamos, né? Vamos fazer isso, porque é o que. Mas veja, eu, na verdade, as minhas necessidades é isso que eu ia falar. Não chegam nem nada perto do que precisa, as necessidades de pessoas vulneráveis, como a gente acabou de falar há pouco, né? Eu acho que é escutar mesmo, escutar Bruno, escutar Janine, escutar todo mundo que você está escutando e mais, né? Eu acho que a sociedade como um todo precisa escutar também. Quem pode escutar, por exemplo, as pessoas com as quais você que trabalham na sua casa? Como é que elas estão se virando? Como é que estão fazendo? Vamos ajudá-los. E aí vamos levar o poder público a elas também. Né? Eu me lembro que a gente tem conversado, eu tenho conversado muito com a minha auxiliar aqui. E ela falou que as colegas dela do bairro todas voltaram a trabalhar. E eu falei, não, mas eu não preciso que você volte. Eu me viro aqui. Né? Mas aí ela falou, você está regando suas plantas direito? Eu falei, sim, estou fazendo tudo direitinho, como você me ensinou, falei para ela. Porque eu acho que... E ela tem necessidades que o poder público pode, sim. E nós podemos fazer essa ponte também. Né? Não sei se é viável, mas eu acho que é viável. Como é que nós... A gente tem ajudado muitas comunidades, né? Nós, particularmente, não o Instituto Camille Luiz Taliberti, mas particularmente a gente tem ajudado também. Então, essa rede de solidariedade, com esta rede de solidariedade, você pode ter pessoas que te falem, olha, estamos precisando disso, mas tudo bem. Então, isso já depende do poder público, né? Então, podemos nós ser esses canais. Temos acesso a vocês, temos acesso aos vereadores, temos acesso... Então, eu acho que a gente pode ser. Essa é uma das estratégias que eu acho bastante válida, né? Da gente fazer essa ponte, essa rede, como eu falei para você, que eu acho que está se formando e veio para ficar também. Outra coisa que veio para ficar também. Né? A gente vai continuar nisso, não tem como você desmanchar mais, porque você criou relações de emocionais, né? De sentimento com as pessoas, né? De ver a situação que elas estão. Então, eu acho que isso veio para ficar também. Isso é muito bom, Helena. Eu sempre cito, né, a pessoa que vende lá água de coco na frente da escola dos meus filhos. Ela estava com enorme dificuldade. A gente continuou, os pais de alunos, a gente fez um grupo de WhatsApp que já tinha ali da escola e continuamos comprando água de coco para ela continuar trabalhando, entregando de alguma forma, tá certo? Com todos os cuidados, etc. Mas para ela ficar o máximo possível em casa. Assim como a nossa auxiliar também está em casa, a gente continua pagando. Mas, assim, essa rede eu realmente tenho visto muito bonito em vários sentidos, né, de apoios, mas é o que você falou, as pessoas que têm mais condições, elas têm mais facilidade de chegar no vereador, no prefeito, nos secretários. As pessoas mais vulneráveis que têm uma dificuldade maior nesse sentido, e elas que a gente precisa ouvir mais nesse momento, né? Sem dúvida, eu não tenho dúvida. E eu isso acho que você estimular as pessoas, como você falou da água de coco, e as pessoas que faziam comida, os coffee breaks nos eventos que a gente vai, né? Que fazia o pãozinho, o docinho, não sei o quê. Gente, é uma cadeia, né? Enorme, né? Mesmo as pessoas, os técnicos, né? O nível técnico que está aí que pararam também, eu acho que são pessoas que a gente precisa ver. Tem uma outra questão também, que nós perdemos, nessa cadeia nossa produtiva, a gente percebeu que a cadeia que começava na China, né,
ela se perdeu, né? Não temos mais, não vamos mais comprar. Então, vamos estimular a produção brasileira. Uhum. Né? Nós temos aí pessoas que podem perfeitamente bem desempenhar, fazer o que a mão de obra da China, mão de obra chinesa fazia, e muito bem também, e muito melhor. Uhum. Com Por que não certeza. fazer isso? Né? Fazer programas, por exemplo, de estimular o aprendizado à costura, né? As mulheres a costurar, homens também, né? A gastronomia, e tem toda uma rede de serviços que a gente pode perfeitamente substituir isso, Uhum. né? Estimular o produtor nosso, o artesão nosso, aquele que está ali fazendo as coisas perto de você, no seu bairro, ou, como você falou da água de coco, tantas outras coisas a gente vê nesse sentido. Por que a gente não pode fazer? Vamos fazer isso. Eu acho que aí também é uma oportunidade enorme para o poder público destravar as coisas, sabe, Daniel? E ajudar essas Uhum. pessoas a montarem oficinas, né? Montarem oficinas de costura, oficinas de cozinhas semi-industriais para ensinar a pessoas a fazer do ponto de vista comercial mesmo, né? Para Uhum. alavancar a renda. Eu acho que isso tem assim mil oportunidades para isso. Aliás, a Lia falou aqui, a gente recebe algumas perguntas, a pandemia escancarou a desigualdade social, e você É. falou, o que o poder público pode aprender com essa crise, né? E, de fato, eu acho que está aprendendo, se puder olhar com carinho, vai aprender muito. Já a Janete está perguntando se as cidades do interior levam vantagem em relação às cidades macrometrópoles como São Paulo, como outras grandes cidades, se no interior talvez a gente consiga voltar de um jeito um pouco melhor do que aqui em São Paulo. O que você acha, Helena? Eu acho que sim, eu acho que sim. A gente tem visto, quer dizer, e nós estudamos muito, principalmente a questão da saúde, e a gente percebeu que em cidades menores o sistema de saúde ele funciona muito bem e bem melhor do que o sistema em São Paulo. Né? Porque o sistema em São Paulo tem N situações. Então, se a gente fizer uma projeção do que isso significa, eu acredito sim que a volta nas cidades do interior ela vai ser mais tranquila. Né? Inclusive porque não houve tanta necessidade também de... O vírus se espalhou, mas também agora já está... Né? Tanto é que São Paulo já não é mais no mapa brasileiro, São Paulo já não é nem laranja e nem vermelho, né? O estado de São Paulo. Então, eu acho que a gente tem, sim, essa possibilidade de ver que as cidades do interior irão mais rápido, né? Voltarão mais rápido. Bom, a gente já está aqui há 45 minutos. Queria que você contasse um pouquinho e falasse para a gente sobre o Instituto Camila e Luiz Taliberti. Aliás, eu estava falando com a Helena antes, que eu vi muito bonito uma live no sábado, ao meio-dia, sobre mulheres vítimas de violência, e aí acho que a Helena podia contar um pouquinho do Instituto, né, para quem não conhece, e contar um pouco dessas lives, que foi a primeira, né, Helena? Vão ter várias outras, né? Conta para a gente um Vamos pouquinho. fazer várias outras. Nós fundamos o Instituto no ano passado, e ele tinha muito esse cunho da questão ambiental, mas a Camila, minha filha, era advogada e desenvolvia um trabalho com mulheres em violência, que tinham sofrido violência doméstica, era um trabalho voluntário que ela fazia, e nós então decidimos que vamos continuar com o legado que a Camila deixou. Né? E então nós começamos a live no sábado passado. Serão 5 lives no total, ou 6, agora não tenho bem certeza, mas serão todas mediadas pela Mariana Couto, que tem muita
experiência nessa área, ela milita nessa área, é uma pessoa encantadora e muito sensível, né? E ela tem nos ajudado muito nessa questão, e porque eu acho que o objetivo nosso com essas lives, Daniel, é assim, não é discutir a questão. Nós não vamos discutir, porque a questão está dada, ela está aí. O que nós vamos fazer é mostrar para essas mulheres que elas têm gente que pode ajudar, uma rede de proteção, como que elas têm que fazer, quais são as estratégias. É como essa questão mesmo, qual é a política, né, que existe para socorrer essas mulheres. Elas precisam saber que elas não estão sozinhas. Né? É isso que é o nosso principal objetivo neste momento, né? Porque os nossos eventos eram todos presenciais, foram grandes eventos e tudo mais, e a gente, de repente, falou, não, nós temos que agora nos reciclar também, né? Nos remodelar, e vamos, então, nessa questão. Mas eu acho que nós pretendemos também, ao fim dessas lives todas, a gente quer produzir um material que possamos distribuir fisicamente e por meio da internet também, e que tenha todos os telefones, as pessoas, os locais onde essas mulheres podem procurar abrigo. Né? Onde essas pessoas elas podem se aconselhar e podem principalmente serem tratadas, né? Tratadas e levarem seus filhos, inclusive. Porque uma mulher que é agredida na frente dos seus filhos, essa agressão cala profundamente nela, mas com certeza cala nesses filhos. Então, não há como a gente separar, né? Como a gente separar as mães dos filhos, não tem como nesse momento, né? E você vai ver que esse provavelmente se é o pai que agride, ela tem uma relação com o pai, uma relação de amor com esse pai, mas não está sendo o pai que ela gostaria provavelmente que fosse, por causa da agressão que está fazendo a mãe. Então isso tudo precisa ser muito bem tratado, né, com sensibilidade. A Mariana tem grupos no WhatsApp, no Facebook, um grupo muito legal com isso, é um grupo de apoio a mulheres que sofreram violência doméstica, e então ela mesma que montou toda essa lógica das lives, né? Então começa desde o namoro, né? Como é que o namoro se transformou num relacionamento abusivo? Então, que foi a questão do sábado passado. Aí, os outros temas são sequenciais também, mais ou menos nisso, né? Quando as pessoas muitas vezes as pessoas nem se percebem vítima. As mulheres não se percebem vítima. Então, não, isso é fundamental. É fundamental. Discutir. Eu acho que estamos assim, estamos indo nesse momento assim de querer fazer, ajudar e reunir de uma forma prática, né? Como é que essas mulheres têm que fazer? Né? Os códigos que ela tem que ter, quer dizer, então ela chega num supermercado, por exemplo, ela fala alguma coisa para o caixa, ou fala alguma coisa para alguém que está dentro do supermercado, assim, que quem está no supermercado tem que entender, então, o que está acontecendo com aquela mulher. Porque briga de marido e mulher não se mete a colher, eu já sou opinião contrária. Mete, né? Sim. Mete, mesmo que seja para depois a mulher brigar com você, não tem problema. Você perde a amizade, não tem problema. Mas naquele momento, você fez alguma coisa. Porque quando você não faz, se você se omite, você é conivente. Não, é importante isso. Só para fazer, esse sábado, então, meio-dia, vai Todos ter, o próximo a comandante da Guarda Civil Metropolitana. E a Juliana Tucunduva, que é promotora de justiça da Casa da Mulher Brasileira.
E Muito depois bom. nós teremos várias outras, até, estou vendo aqui no nosso cronograma, até o dia 11 de julho. Então serão 6. Todo sábado, meio-dia. Isso, todos os sábados ao meio-dia. Eu vou colocar na minha página depois, Helena, também, para todo mundo acompanhar. Nós estamos fazendo a arte com as próximas todas, e eu vou mandando para você, e você, se puder divulgar, vai ser ótimo para nós. Não, manda, a gente vai divulgar. E lembrando que eu já falei para você, tentando na prefeitura regulamentar o auxílio aluguel das mulheres vítimas de violência, justamente para elas terem para onde ir quando acontece isso, e eu estou semanalmente no pé do pessoal da prefeitura até eles regulamentarem isso. E a Helena sabe como eu sou chato e fico em cima das pessoas até a coisa acontecer, né? Não, mas é uma chatice que precisa. Eu acho essa iniciativa maravilhosa, né? Você possibilitar com que a mulher tenha essa autonomia, né? Essa liberdade. Tanto é que a nossa série chama Série Tá Liberta, né? De violência doméstica. Porque a Camila se chamava Camila Tá Liberta no Instagram, e nós pegamos esse nome exatamente porque a mulher precisa se empoderar, né? Um dos objetivos nossos no Instituto é esse, é o empoderamento dos grupos vulneráveis. E, neste momento, a mulher, na nossa opinião, no conselho do Instituto, inclusive, que decidiu todas essas iniciativas, a mulher agora é a que tem que ser socorrida neste momento, porque é aquilo que é o esteio da casa, e ela precisa estar bem para que o resto todo esteja bem também. Não é verdade? É verdade. É isso. Helena, super obrigado. Queria te dizer que quem quiser ver a live completa, escreva para o nosso site, danielnemberg.com.br. Acho que a gente fechou com chave de ouro esse webinar, porque a Helena é ótima, trouxe temas importantíssimos. Adorei estar com você aqui e vai contando para a gente de todos os eventos do Instituto Camila e Luiz Taliberti. A gente quer acompanhar, vamos divulgar junto e, assim, prazer grande estar junto com você, mesmo à distância. Deixar um beijo grande para você, para o Wagner, e conta comigo, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Daniel, eu só tenho a agradecer. Agradecer pela oportunidade, agradecer por você estar sempre por perto. Sempre muito bom saber disso. Viu? Vamos continuar junto. E, gente, temos mais lives essa semana. Quem está acompanhando, quarta, quinta, sexta, todo dia tem live. Tá bom? Um beijo grande, boa noite, boa semana para todo mundo. Tchau, Helena, um beijão, viu? Tchau, beijo. Beijo, obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada. Tchau, até.